Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês a prisão do mito, né? Como vocês viram, a gente já tinha comentado alguns dias atrás aqui na Revista Fórum a possibilidade do Jair Messias Bolsonaro ser preso. A gente já tinha entendido que ele tinha descumprido em mais de uma oportunidade as chamadas medidas cautelares diversas da prisão, que traduzindo para uma linguagem de um português bem claro é o seguinte: são as medidas tomadas antes da justiça decidir prender alguém. A justiça fala assim, olha, para que a gente não te prenda, a gente vai colocar esta medida em prática. Você precisa seguir isso aqui para que você não seja preso. Caso você não siga isso, aí a gente vai te prender. Traduzindo para uma linguagem bem direta, que é mais ou menos o que quer dizer as chamadas medidas cautelares diversas da prisão. E desde quando foi colocado em prática ali para o Bolsonaro as chamadas medidas cautelares diversas da prisão, ele simplesmente descumpriu em várias oportunidades essas medidas cautelares diversas da prisão. Já caberia, inclusive, a decretação da prisão preventiva em outras oportunidades. Na semana passada, por exemplo, quando ele colocou a tornozeleira eletrônica e foi ali para o salão ali do Senado, se não me falha a memória, mostrar a tornozeleira, tirar foto, fazer aquela patifaria que ele fez, já caberia naquela altura ali a decretação da prisão preventiva. Carlito, por que você está falando que já caberia a decretação da prisão preventiva? De onde é que você tira essa informação? Eu tiro essa informação do que diz o próprio Código de Processo Penal. Lá no artigo 312, que fala sobre a decretação da prisão preventiva, além de se ter elencada as condições para que se tenha a decretação da prisão preventiva, no seu parágrafo 1º, ela é bem clara ao afirmar ali quando é que pode acontecer a decretação da prisão preventiva. A gente já leu aqui várias vezes o caput do artigo, né, que é a cabeça do artigo ali, 312, que diz o seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A gente já sabe que o Bolsonaro estando solto nesse momento gera ali um risco à ordem pública, tem gerado um problema em relação à ordem econômica também, pode produzir problemas em relação à instrução criminal, porque como a gente já sabe, ele teria em tese utilizado advogados para tentar ter acesso ali à delação premiada do Mauro Cid, segundo as informações que a Polícia Federal acabou tendo acesso através do advogado do Marcelo Câmara, o doutor Eduardo Cutts. E aí no parágrafo 1º da lei, do artigo 312 do Código de Processo Penal, fala sobre o seguinte: a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Ou seja, o Bolsonaro descumpriu a medida cautelar, caberia a decretação da prisão preventiva. Na semana passada, acho que foi na semana passada, foi isso? Foi. Retrasada, né? Quando se decidiu ter a decretação da prisão preventiva, a utilização da tornozeleira eletrônica do Bolsonaro, e ele descumpriu uma das cautelares, ali já caberia a decretação da prisão preventiva, só que não aconteceu. Os advogados do Bolsonaro explicaram ali para o ministro que ele estaria comprometido em seguir as restrições e que aquela situação não seria uma violação. O ministro foi e falou. Ficou claro que aconteceu o descumprimento de uma das medidas cautelares, porém, como é um caso isolado, reitero que na próxima vez, né, terá ali a decretação da prisão preventiva. E aí o Bolsonaro nesse final de semana foi e descumpriu de novo. Como assim, Carlito? O Carlos Bolsonaro postou foto nas redes sociais dele, do Bolsonaro em ligação com o Nicolas e com o Flávio, e ainda pediu para seguir ele nas redes sociais. Isso configura ali uma violação de uma das cautelares colocadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que determina que o Bolsonaro não pode nem ele utilizar as redes sociais e nem terceiros utilizarem as redes sociais por ele. Ou seja, as imagens foram produzidas, os vídeos foram produzidos dentro da casa dele, enviado para os apoiadores para que eles publicassem nas redes sociais. Isso é entendido como ação de uma milícia digital orquestrada, coordenada, para poder conseguir o resultado de divulgar esse material nas redes sociais, promover uma narrativa contra o Estado Democrático de Direito e contra as instituições democráticas. Vale lembrar, inclusive, aqui, tá, que na decisão que o ministro Alexandre de Moraes tomou, ele cita o deputado Chupeta, né, o Nicolas Chupetinha, dizendo ali que o Nicolas, inclusive, ligou para o Bolsonaro, que o Flávio fez postagem nas redes sociais. E também mostrou aqui um outro fato bem importante, que é o quê? Que é a questão da falta de respeito do Bolsonaro com as medidas cautelares, como a gente tem visto aqui. E o Nicolas alegou que ele não teria
se sentia responsável pela prisão do Bolsonaro, porque, segundo ele só fez ligar pro Bolsonaro. Ele até diz isso, né? Literalmente, eu só liguei pro Bolsonaro e botei ele para falar com o povo. Isso é crime? No caso do que aconteceu, é crime, Nicolas. Porque ele, na verdade, é um descumprimento de uma cautelar. Ele questionou, inclusive, mas o Bolsonaro foi preso porque desviou dinheiro público, porque o Bolsonaro roubou. Ele roubou e vai ser preso também por isso, né? Vai lembrar o caso das joias, né? Que ele virou réu e tá para ser julgado também. Mas não foi só isso, né? Teve também a questão envolvendo, sabe o quê? O desvio do dinheiro dos aposentados do INSS, que você até questionou isso, né? Ele desviou dinheiro dos aposentados, dos velhinhos do INSS. Ele diretamente não, mas gente ligada a ele está envolvida, segundo a investigação da Polícia Federal, como o ministro da Previdência, que sucedeu o Onyx Lorenzoni, que tem ligação, inclusive, em tese, com duas associações que promoveram o desconto dos aposentados. Sabe quem é que não tem a ver, Nicolas, com isso? O Sidnap e o Frei Chico, o irmão do Lula, que vocês tanto estão batendo. Ao contrário, a doutora Tônia Galetti, desde 2019, faz denúncias de que algumas destas associações, que não eram sérias, estavam promovendo descontos indevidos de aposentados e pensionistas, diferente de quem fazia um trabalho sério. Então, quem estava fazendo um trabalho sério acabava sendo prejudicado, enquanto que não estava fazendo um trabalho sério acabava sendo beneficiado, que é o que aconteceu, por exemplo, no caso das associações que foram desarticuladas pela Polícia Federal. Mas você ajudou, Chupeta, na prisão do Bolsonaro. Inclusive, tem uma situação importante que o ministro Alexandre de Moraes, na decisão dele, ele cita que ficou claro a tentativa de coação no curso do processo, bem como também teria ficado claro, nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, a tentativa de obstrução de justiça. E esta tentativa de obstrução de justiça e a tentativa de coação no curso do processo podem trazer o Chupeta para o mesmo inquérito policial que o deputado Eduardo Bolsonaro está. Olha que interessante, né, meus amigos? Olha que coisa maravilhosa. O Chupeta, que está tanto questionando a prisão do Bolsonaro, pode muito em breve estar junto com o Bolsonaro na mesma cela da prisão. Para quem duvidava que a prisão aconteceria, ela aconteceu. Evidentemente que não é ainda o que a gente quer que o Bolsonaro vá para a cadeia no regime fechado. Eu já expliquei para vocês, inclusive, que ele estava tentando criar uma narrativa de que ele estava com a saúde fragilizada, porque em caso de condenação, ele tentaria ali a prisão domiciliar que é criticada pelo Eduardo Bolsonaro, que diz que no Brasil, o que um país que tem prisão domiciliar é uma vergonha, né? Já que o preso é o seu próprio carcereiro, é o seu próprio isso, é o seu próprio aquilo, e que fica preso ali quase que no spa, ele dando a entender. Mas a Mônica Bergamo trouxe informação importante, que caso o Bolsonaro seja condenado, e que ele vai ser, a gente sabe, eu estou falando caso porque a gente precisa respeitar o devido processo legal, mas eu acredito que ele vai ser condenado pela quantidade farta de materialidade que se tem contra o Bolsonaro. Caso ele seja condenado, o STF, eu vou corrigir, né? Quando ele for condenado, que deve ser agora em setembro, o STF vai mandar o Bolsonaro para a prisão no regime fechado. Vai para cadeia, pro Chilindró. Carlito, mas ele tem problema de saúde, ele não pode ficar fora para tratar, não? Não, porque no sistema carcerário ele pode ter esse atendimento. O Roberto Jefferson ficou preso com problema de saúde, tinha atendimento. O Daniel da Silveira está preso com problema de saúde e está tendo atendimento. E o Bolsonaro vai acontecer a mesma coisa. Comenta o que você acha dessa situação toda, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like e até o nosso próximo encontro. Tchau!